Continuando a nossa série de vídeos com os melhores de 2022. Todos os anos eu gosto de relembrar aqueles livros que foram mais difíceis, mais desafiadores, os livros mais cabeços que exigiram de mim mais capacidade de raciocínio e concentração. E em 2022 eu li um livro muito assustador para muita gente, inclusive para mim. Tem um senso de humor peculiar que hoje em dia, no século 21, pode não cair muito bem, pode descer um pouquinho quadrado nas nossas gargantas, mas que é um livro que também me deu muito prazer, me deu muita satisfação ao conseguir decifrar. E eu acho que alguns de vocês já adivinharam que livro que é esse, mas para quem ainda não percebeu, o livro vencedor do troféu Livro Mais Difícil de 2022 para mim, Isabela, sempre lembrando que essas listas são pessoais, o livro vencedor é Macunaíma, de Mário de Andrade. Um livro que simboliza o modernismo brasileiro e é por isso que eu resolvi ler agora em 2022, porque a gente estava celebrando lá no começo do ano, lá em fevereiro, o centenário da Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo em 1922. E Macunaíma não tinha sido escrito na semana de 22. Ele saiu em 1928. Acontece que as repercussões artísticas e culturais da Semana de Arte Moderna, elas não ficaram ali naquela semaninha de fevereiro de 1922, mas muito pelo contrário. Pouca gente, inclusive, naquela época, naquela semana, ficou sabendo dessa semana. Era uma coisa pequenininha que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. São Paulo nem era uma cidade tão grande, tão importante assim naquela época, mas as repercussões do que aconteceu naquela semana, o movimento fundado por aquele grupo de artistas que estiveram no Teatro Municipal em 22, eles geraram filhotes, os seus tentáculos se espalharam por várias regiões brasileiras, chegaram no Rio, chegaram em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, chegaram nos estados do Nordeste. Mário de Andrade, que era um integrante, desse grupo de modernistas, publicou Macunaíma. É uma coisa que simboliza o modernismo brasileiro, aquela primeira fase, aquela que a gente estuda no colégio, mas que pouca gente hoje em dia tem o interesse ou a capacidade de apreciar. Macunaíma é uma obra de arte um pouco complexa e que retrata uma visão de mundo muito diferente do que a gente tem hoje em 2022. Mas para resumir do que se trata a história, é uma reinterpretação de um mito indígena, de um semideus ou de um deus, como a gente quiser chamar, chamado Macunaíma. Essa lenda do Macunaíma, ela foi coletada pelo Mário de Andrade de uns livros de antropologia que foram estudar tribos brasileiras lá do extremo norte do país, lá na região amazônica, quase na divisa com as Guianas e tal. Lá, uma série de grupos indígenas cultuavam a figura de Macunaíma e ele coletou elementos da história desse deus, da própria cosmologia dessas culturas indígenas que cultuavam Macunaíma, e ele resolveu recriar a história desse indígena de um jeito bem debochado e imaginando o que aconteceria se esse deus indígena viesse para o Brasil de 1922, passeasse pelas ruas do Brasil, fosse a capital, o Rio de Janeiro, fosse a cidade de São Paulo, como ele teria sido recebido, como ele enxergaria as pessoas brancas, que viviam, nessas cidades brasileiras. Quais seriam as aventuras, as desventuras que ele viveria? O Macunaíma, ele tem um epíteto, ele tem um subtítulo, é o herói sem nenhum caráter. Algumas pessoas interpretam isso como uma maneira preconceituosa, eurocêntrica de ver os indígenas, como se todos fossem pessoas sem índole, pessoas preguiçosas, pessoas ruins, pessoas de menos valor. Não é exatamente isso que o Mário de Andrade pretendia, não queria diminuir o seu herói, pelo contrário, ele queria elevá-lo a uma posição acima do tal do caráter e da moralidade e dos bons costumes de 1922. Ele queria mostrar que Macunaíma era uma pessoa que estava acima do que se considerava ser o dever de trabalhar que o capitalismo nos impõe, o dever de se comportar de determinada maneira, o dever de conter os impulsos sexuais. O Macunaíma era uma
uma pessoa que aproveitava a vida, que namorava bastante. Então, Mário de Andrade quer trazer esse herói como um elemento desviante para a moralidade do seu tempo, como um transgressor, como alguém que iria chocar mesmo. O livro foi, de fato, bastante chocante quando foi lançado, mas não me parece que Mário de Andrade quisesse colocar a cultura indígena abaixo da cultura europeia. Pelo contrário. Ele quis, de alguma maneira, apresentar os brasileiros brancos que viviam na cidade ao Brasil ancestral, ao Brasil do interior, ao Brasil que cultivava outros valores e que provavelmente estava fadado ao desaparecimento, como de fato aconteceu. Eu acho que não restaram muitas pessoas nos dias atuais que acreditam no Deus Macunaíma original. Provavelmente as suas culturas já estão tão dilapidadas, tão dilaceradas, tão aculturadas, que se não fosse pelo trabalho do Mário de Andrade, talvez a gente nem soubesse mais que existiu um dia um Deus chamado Macunaíma. Então, foi um livro, assim, difícil de ler. O Mário de Andrade, de fato, experimenta novos recursos linguísticos, novas maneiras de contar histórias. Eu tinha visto a dica de que Macunaíma era um livro bom de ouvir. Infelizmente eu não me lembro mais onde é que eu ouvi isso, se foi numa entrevista, se foi num texto que eu li. Não lembro mais onde que eu soube dessa informação, mas tentei experimentar sim. E se eu ler Macunaíma enquanto eu escuto o audiolivro de Macunaíma, que está disponível no YouTube, porque é um texto que está já em domínio público, então tem audiolivro de graça no YouTube. É exatamente o mesmo texto, é um texto brasileiro, então não tem problema de tradução nem nada. Você pode encontrar no YouTube agora mesmo. Eu resolvi ir lendo enquanto escutava, porque alguém tinha dito nessa entrevista que eu vi que era um texto muito sonoro, era um texto que tinha um ritmo, é uma narrativa que tinha uma musicalidade, algo muito apropriado para ser contado ao redor de uma fogueira e tal. Então eu tentei fazer assim, ouvir enquanto lia. E também eu fiquei pegando algumas palavras, algumas referências na internet, algumas questões de vocabulário. Enfim, eu consegui ler Macunaíma dessa maneira. Foi muito agradável. Fui, como sempre, né, quando eu gosto de um livro, quando ele me desafia, eu fui grifando, fazendo anotações. E eu fiquei muito feliz de conhecer essa grande obra da literatura brasileira que, infelizmente, eu acho que as pessoas não estão lendo mais. Eu espero que com essa minha contribuição aqui no YouTube eu tenha despertado a curiosidade de alguém para ler Macunaíma agora, neste ano. E talvez eu desperte a sua curiosidade, de você que está assistindo este vídeo de retrospectiva. É um livro difícil? É um livro difícil, mas dá para ler, ele não é impossível. Usa essa técnica que eu usei, vai ouvindo enquanto lê e vai pegando referências na internet, outros vídeos de outros youtubers e professores, que tá cheio de material bom disponível pra gente conseguir entender esse clássico brasileiro. Vou deixar aqui em cima no card o link da minha resenha para você assistir de novo se você quiser, e vou deixar aqui embaixo na descrição o link do livro, caso você queira comprar na Amazon. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser a categoria que vocês mais gostam. É o livro mais decepcionante de 2022. Vocês adoram quantas coisas dão errado, e teve um livro aí que me decepcionou bastante, mas eu vou revelar qual é no próximo vídeo. Façam suas apostas. Um beijo, até mais.